Oiê, vamos falar da URJ? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, para te ajudar nos estudos que a gente vai ter da URJ e se preparar para as perguntas de literatura, eu vou falar aqui sobre 5 temas ou 5 perguntas muito prováveis de que a gente vai ter do livro do Camilo Castelo Branco, de leitura obrigatória da URJ desse ano de 2023, que é Coração, Cabeça e Estômago. Para quem não conhece o livro, vou dar um panorama geral, mas o que a gente vai ter é que esse livro é como se fosse mais ou menos uma leitura de um metatexto. O que a gente vai ter? É a leitura de uma pessoa que foi amigo de um outro personagem, que vai ser o que vai ter essas aventuras amorosas, que são separados em 3 partes. O que a gente vai ter são as decepções amorosas e as histórias que aconteceram ao longo da vida dessa personagem que já faleceu, e com alguns traços comentados a respeito desse leitor que é o nosso narrador. Ele vai ter 3 fases diferentes da sua vida, a qual ele vai levar em consideração o amor com cada uma dessas informações, sendo que a primeira é o coração, então é um movimento altamente irracional, é mais levado pela subjetividade. O da cabeça, que vai levado mais pela razão e pela clarificação e a racionalização dos sentimentos. O estômago, que ele começa a pensar mais em querer uma vida mais tranquila e não a pensar muito em um amor idealizado por mulher, mas uma vida tranquila, ou seja, que ele quer nada mais nada menos do que comer bem, se você for parar para pensar assim. Não é exatamente isso, mas é mais ou menos você ter um panorama geral de que é nada mais nada menos do que um livro se falando sobre o amor. Então o primeiro deles que a gente já pode conversar muito bem seria o dos traços do romantismo. Vale lembrar que esse livro ele é uma sátira, então assim, não é que esse livro ele é um exemplo máximo do que a gente teria do período do romantismo. Só que é interessante perceber também que essas 3 fases de coração, cabeça e estômago explicam muito bem algumas fases do romantismo, como a gente vai ter o culto da subjetividade, que vai ser o excesso de sentimento também, que a gente tem até que o próprio Camilo Castelo Branco escreveu Amor de Perdição, que é um livro renomado para se pensar sobre literatura romântica. Vamos também perceber o que tem da parte da cabeça, que vai se falar muito da racionalização, de se colocar muito pensamento para se falar do amor e colocar mais no plano real do que no plano das ideias, que é uma outra parte do romantismo. E até o que a gente tem da glorificação de onde se mora, de onde se vive, o saudosismo de onde se vive, que é falado na parte de estômago. Então, apesar do Camilo Castelo Branco não ser o maior exemplo de um escritor romântico que vai seguir ao pé da letra todos os traços do romantismo, temos alguns ideais que vão aparecendo. É mais como a gente for pensar que o Camilo Castelo Branco está no período do romantismo, mas não é altamente romântico. A segunda parte, assim como eu já falei já na primeira parte, são os elementos de sátira e de crítica. Então esse livro, ele sim, a gente vai percebendo que ao longo do que a gente tem da leitura do narrador com os livros, ele mesmo vai achando graça e ele mesmo vai pensando com alguns traços do que ele vai falando, colocando uma certa ironia no que tudo que está acontecendo com esse nosso aventureiro amoroso. Então, a gente vai perceber que quando a gente fala de sátira e ironia, lógico que a gente tem que perceber que sempre a ironia e a sátira ela é colocada em uma situação que fica clara que aquele tipo de comentário ou atitude não era para acontecer. Então, ironia é facilmente identificável quando temos uma situação que acontece que não era para acontecer. Então, você ter que identificar algum traço de ironia ou de sátira é para identificar que alguma coisa está acontecendo que não era para acontecer. Então, algum tipo de elogio, algum tipo de comentário feito, ou até mesmo o que aconteceu no futuro da personagem que vai mostrar essa ironia. Então, pense sempre nisso, que ironia não é porque a frase ela é muito inteligente, mas é que ela não é esperada ser dita ou que algo aconteça para uma pessoa dado o que temos de contexto. É só você pensar que toda vez que você tem uma situação irônica, você fala, o que eu acho curioso é... A terceira parte que temos, que é altamente interessante da gente pensar, é da racionalização do amor. O que eu tô falando é que a primeira parte, sim, se fala de uma idealização do amor muito fulgal, muito queimado, mas eu acho que quando a gente fala da racionalização do amor, ela é muito mais interessante porque eu acho que primeiro, quando se fala do amor até as últimas consequências, é algo muito batido porque todo mundo já foi adolescente, todo mundo já teve alguém que queria ficar conversando. Muda os seus nomes, que é arroba, crush, morena, cremosa, mas todo mundo tem alguma pessoa que ficou justamente super apaixonado e que o coração falava muito mais alto. Então, a racionalização do amor é interessante se perceber de como você coloca ideias lógicas para sentimentos humanos. Então é você tentar fazer com que algo funcione, sendo que não funciona daquela forma. Então você pensar nessa forma da racionalização do amor e como que ela vai se construindo
é interessante para a gente poder pensar como que a gente consegue fazer isso? É possível a gente racionalizar o amor? Se é possível, como seria possível? E se é impossível, por que que é impossível? O quarto vai um pouco num contraponto do que temos da racionalização do amor, que seria a tolice dos sentimentos. Tem um poema do Fernando Pessoa, que eu acho que é especificamente do Álvaro de Campos, que em uma das partes ele fala que todas as cartas de amor, elas são tolas. Mas assim, por elas serem tolas, é por isso que elas são cartas de amor. Então, você falar de sentimentos que muitas vezes a gente idolatra, como por exemplo, falar do sentimento de alegria, de tristeza, são sempre sentimentos muito idolatrados e falados que tipo, ah, mas é natural, que não sei o que, blá blá blá. Mas a gente também tem que levar em conta que alguns tipos de sentimentos, eles são tolos, como por exemplo, a gente ter ciúmes de uma pessoa que está em um outro relacionamento e nem conhece a gente, ou você ter ciúmes de uma vida passada, ou você se apaixonar por uma pessoa com quem você nunca conversou. É meio tolo, é meio bobo. Então assim, lógico que os sentimentos, eles são muitas vezes primordiais, eles são o que funcionam para nós. Mas a gente também tem que perceber que muitas das vezes o sentimento, ele é tolo, ele é bobinho. Só que é por isso que o sentimento ele é bonito, porque ele é bobo, ele não tem muito significado por si só. Então, ele vai no outro contraponto que eu falei, de que tentar racionalizar o amor é um absurdo, porque você colocar lógica em um sentimento vai no completo oposto de você falar, sim, todos os sentimentos são bobos, mas é porque eles são bobos que eles são bonitos. Então, eu acho que isso seria também uma parte interessante de se perguntar, ainda mais por parte da URJ. Eu acho que é inevitável de se falar nisso, né, de um livro que são 3 partes só falando do amor, que é a idealização da mulher. Eu acho que ao longo de todo o período do romantismo, e também se falando já das outras escolas literárias clássicas, que foi o trovadorismo, que também temos o barroco, o arcadismo, e quando a gente chega no romantismo, a idealização da mulher, ela é altamente problemática. Então assim, esse livro, por ser uma sátira, obviamente vai colocar muitos traços que são chamativos e que às vezes você lendo uma vez você não presta atenção sobre como é definido e como é explicada a mulher. Então é mais como se fosse a tentativa de quem está apaixonado de tentar projetar um desejo para essas mulheres e que também, quando é entrado em choque com essa realidade, percebe que muitas das vezes, apesar de ter aquela característica, outras características chamam mais atenção. Então tem muita gente que fica colocando essa idealização da mulher, de como que ela tem que ser feita, ainda mais no romantismo, que eu acho que é um período literário que coloca isso até demais, para depois, nesse livro, mostrar-se que, tá, você pode idealizar o quanto você quiser, mas será que você quer realmente que essa idealização aconteça na realidade? Tanto é que muitas das vezes, as idealizações que ele possui são colocadas na realidade. Aí ele vai percebendo que não é exatamente o que ele queria, que ele percebe depois que, cara, nada a ver essas ideias. O cara chapou na linguiça. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então fica aqui, então, 5 possíveis perguntas a respeito do livro Coração, Cabeça e Estômago. Obviamente, também vai ter um vídeo que eu vou explicar um pouco mais sobre o livro especificamente, fazendo um resumo e análise de suas partes, mas aqui é mais pra você se preparar no quesito pergunta. Eu acho que entender o livro e saber a análise do livro ajuda, mas eu acho que não é o mais importante quando você às vezes tem que responder uma pergunta. Inclusive, você acha que existe algum outro tipo de pergunta que poderia cair a respeito desse livro ou algum outro tema? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. E eu falei muito aqui sobre os traços do romantismo, e é por isso que inclusive vou deixar aqui o meu vídeo a respeito das características do romantismo, que valem tanto para o romantismo no Brasil quanto em Portugal. Só que talvez você queira saber um pouco mais da vida do Camilo Castelo Branco, e é por isso que eu vou deixar aqui o meu vídeo explicando sobre esse autor, suas características e suas principais obras. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui, espero que você tenha um bom dia, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!